Senhor, juventude, a paz do Senhor para vocês também. Estaremos falando um assunto muito importante, que convivemos com ele todos os dias, 24 horas por dia, orando sempre pelos filhos, principalmente nós que temos nossos filhos. Que alegria é orar pelos nossos filhos e abençoar os nossos filhos. E tenho certeza que quando fazemos isso, Deus está nos ouvindo e nos abençoando. Quantos de vocês já oraram pelos seus filhos hoje? Aí, tá vendo? É um temário. Quando o pastor Bestier passou esse tema e caiu eu falar sobre os filhos, eu alegrei muito o meu coração. Porque até hoje nós temos uma missão em casa de orar pelos nossos filhos, abençoar nossos filhos. E Deus tem nos ouvido as nossas orações. Graças a Deus por isso. Então nessa noite vamos falar deste tema. Vamos contar aqui algumas experiências, vamos entrar dentro da Bíblia de vários homens de Deus que fizeram isso. E é um temário que muito lindo, muito abrangente. Nesse pleno século 21, estaremos falando sobre esse assunto tão importante. Eu quero aproveitar a oportunidade e só em 2 minutos, nós tivemos agora a nossa caravana missionária na Bahia, e hoje à tarde estava aqui meditando na palavra de Deus, estudando a palavra do Senhor, e lembrando da nossa viagem missionária. E ali nós atingimos cerca de 600 crianças. Falei assim, meu Jesus, quantas crianças precisavam de uns pais e está orando por elas. Ali o pastor Maico esteve pregando para crianças ali, em um dos lugares. Ele viu como a carência, né? As crianças sem os pais, só as mães ali criando aquelas crianças, aquela vontade de aprender, de estar na igreja servindo ao Senhor. E ali, depois que foram ministradas aquelas palavras, tanto ali no Baixão da Sinésia, quanto na congregação também do São Francisco, aí depois estivemos em Feira de Santana, na Caçulinha ali, onde a missionária Raquel ministrou a palavra ali. Então ali foram que vieram à frente receber Jesus como Salvador, 112 pessoas, entre pais e crianças, pessoas carentes de Deus, pessoas que precisavam de estar ouvindo a palavra do Senhor. Agora manda muito é o discipulado, né? O discipulado daquele povo, cuidar daquele povo. E nós estamos tão longe, né? E não estamos dando conta de estar ali, mas deixamos essa responsabilidade pelos nossos missionários naquele lugar. Então Deus nos abençoou muito, muito mesmo. E quando fala de criança, quando fala de adolescentes, e quando eles estão ali com vontade de aprender, de conhecer Jesus, a gente só tem que agradecer a Deus pelo privilégio que Deus nos deu de estar mais uma vez fazendo esse trabalho para Jesus. Não foi só a criança que aceitaram, mas os pais também vieram a Jesus, aceitando Jesus como Salvador. É importante isso. Então que Deus possa abençoar as nossas crianças, nossos irmãos, ali naquela grande trabalho que Deus está usando os missionários para fazer naquelas regiões. Graças a Deus por isso. O nosso livro, meus irmãos, Pais que oram pelos filhos. Nós vamos ler esse texto aqui, vocês podem ficar assentados mesmo, depois vamos ler algumas referências bíblicas, vamos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, na nossa mente, para transmitir para nós nessa noite. Diz assim o capítulo 4. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se
levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração com águas diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalece de fome a entrada de todas as ruas. É necessário que os pais aprendam, no exercício da formação da família, como orar pelos seus filhos, em cada faixa etária da vida, independente dos problemas que eles enfrentam diariamente. Segurança, amizades, relacionamentos impessoais, vida com Deus, vida profissional, sentimental, pressões sociais e outros desafios. Muitas são as razões pelas quais precisamos orar pelos filhos. Eles precisam ser apresentados perante o Senhor e guardados deste mundo tenebroso, da cilada e dos laços armados pelo maligno, com o fim de aprisioná-los. Devemos orar pela segurança de nossos filhos, velando pelas entradas e saídas deles, pelo seu trânsito no dia a dia, rogando-lhe que seja liberto do mal, porque o Senhor é o reino e poder e a glória. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Os filhos precisam ser conscientizados de que estão sob o cuidado sacerdotal dos seus pais e sob o olhar permanente de Deus. Pais que ora dão um verdadeiro ensino aos seus filhos sobre este dever. A oração move a mão de Deus e os seus tesouros o agraciam. Na adolescência, os filhos enfrentam uma mudança física acentuada, agem por impulsos e, em muitos casos, é difícil a moderação. Os pais maduros saberão lidar com esta realidade, sem perder o equilíbrio, evitando gritos, ordens, castigos, silêncios pedagógicos, mas sim travando-se um bom diálogo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A oração dos pais pelos filhos é uma arma maravilhosa para vencer as batalhas no lar. Há muitas histórias de filhos e pais se reconciliando-se, convertendo-se entre si e voltando para a casa paterna, quando a oração é colocada em prática na convivência familiar. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e vire a terra como maldição. Que fira a terra e a terra com maldição. Pais, muitas são as razões porque precisamos orar e interceder pelos filhos. Só na eternidade saberemos o resultado de nossas orações e intercessões pelos nossos filhos. Glória a Deus. Queremos ler a palavra de Deus, irmãos, pode ficar sentados mesmo, irmãos. E nós estaremos agora ministrando o que Deus colocou no meu coração nesse temário maravilhoso. 1 Samuel no capítulo 1, verso 27 e 28. 1 Samuel no capítulo 27, o verso 28. Que os irmãos podem encontrar. 1 Samuel no capítulo 1, verso 27 e 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que ele lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e a ele adorou ali ao Senhor. Meus irmãos, aqui nós estamos vendo a palavra do Senhor. É um texto muito conhecido que Ana
naquela aflição que ela tinha de ter um filho. E ela, desde o início que Deus o concedeu, ela orava, entregou-se para Deus, o seu filho, na presença do Senhor. Então sempre na Bíblia nós vamos encontrar alianças de Deus com os pais que tinham compromisso de orar, de interceder, de ajudar os seus filhos a ficar na presença do Senhor. De homens e mulheres de Deus, que tinha uma aliança com Deus, nesse sentido, e Deus o tinha com eles também. E nós vamos nesse texto que vamos relatar alguns textos bíblicos que vamos comprovar isso, que Deus tinha este compromisso para com aqueles que temiam o Senhor e zelava pelos filhos, principalmente na casa do Senhor. Sempre chamou a atenção a importância que a Bíblia dá à influência da oração dos pais sobre a vida dos filhos, principalmente porque o próprio Deus, ao estabelecer a aliança da graça, revela o seu interesse em abençoar os filhos através da instrumentalidade dos pais. Porque, meus irmãos, olha, talvez a gente deposita toda a nossa confiança, nós que somos pais, que criamos nossos filhos no templo, nós trazemos para o templo para adorar a Deus, e a gente entrega isso muito, fala assim, não é responsabilidade minha. A parte espiritual é responsabilidade do pastor da igreja, não o senhor. A responsabilidade, ela começa lá comigo como pai, começa lá com a mãe, vamos falar pais, que devem ser pai e mãe com os filhos. Se nós não fizermos a nossa parte com Deus, a nossa aliança com Deus, os nossos compromissos com Deus, se nós não tivermos a comunhão com Deus, nós não vamos também dar conta de transmitir isso aos nossos filhos, a segurança de servir ao Senhor também no templo. No templo. Então Deus faz essa aliança para que possa abençoar os filhos, para abençoar os filhos. E fala aqui, em Isaías no capítulo 44, verso 3, tá? Porque derramarei a água sobre o sedento e torrente, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Não é sobre mim que Deus vai derramar essas bênçãos de mim, não é só prosperidade sobre a minha vida, mas se eu tiver com compromisso com meus filhos, como nós vimos aqui num comentário que nós lemos aqui do livro, nós vemos que Jó também era aquele homem que todas as madrugadas, todas as noites, ele preocupava com seus filhos. Por isso que ele ia para o sacrifício da oração de madrugada, do jejum, da consagração, porque ele sabia, a riqueza sua não era milhares, cabeça de boi, não era milhares as suas fazendas, não, era a sua família, os seus filhos na presença de Deus. Imagina quando você se perde um filho. Você se perde um filho numa situação difícil que nós estamos vivendo. Isso não tem dinheiro que pague, irmão. Pode ter a maior riqueza do mundo. Você fica perdido e você não tem felicidade mais na sua vida. E você se sente fracassado porque isso aconteceu. Porque você se perdeu o seu filho. E diz aqui, em que dos meios que Deus se utiliza para abençoar os filhos dos crentes, é a oração dos pais. Oração dos pais. Oração, meus irmãos, é a chave de todas as coisas para os seus filhos serem abençoados. É a chave de tudo. Se você tem orado, se você tem acreditado, se você tem pedido essa graça de Deus, se você tem feito essa aliança com Deus, saiba de uma coisa: Deus nunca vai desamparar e Deus vai te honrar com a vida abençoada dos seus filhos. Porque é promessa de Deus, é uma aliança que Deus fez com você. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. Talvez nós que mudamos, mas o nosso Deus não.
Nós temos que fazer a aliança com Deus para ver os nossos filhos abençoados. E também diz aqui, no comentário diz que eu tenho certeza que muitas bênçãos que recebemos foi por causa da sua intercessão. Sabe por que nós somos abençoados primeiro? Nós temos alguém que orou por mim. Nós temos que orar por mim. Eu tive que meus pais que oraram por mim. Eu tive que a minha mãe que orou por mim. Meu pai me falava assim: eu orei por você nesta madrugada. Você fica naquela adolescência, para lá e para cá, sem vago. O adolescente, o jovem, a criança, talvez o caminho que eu vou seguir, não tem uma direção. Mas o pai na madrugada, a mãe na madrugada, a mãe no círculo de oração, o pai no culto de oração, está Deus, dá-me uma direção para o meu filho, sustenta meu filho, minha filha na presença do Senhor. Ali você está fazendo uma aliança com Deus. E nós vamos ver alguma coisa que vamos falar sobre isso aqui. Hoje procuro orar diariamente pelos meus filhos, a fim de que eles cresçam e desenvolvam no temor do Senhor. O apóstolo Paulo reconhece a influência espiritual dos pais sobre os filhos, quando diz a Timóteo: pela recordação que guarda a tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em a tua avó Loide e a tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, esse versículo. Então o que aconteceu? Ali estava a avó Loide orando, mas também estava a tua mãe Eunice orando por Timóteo. Por isso que Timóteo se tornou um servo ativo, um jovem na presença do Senhor, e a graça de Deus sobre a sua vida. Porque tinha os pais orando. Se não tem os pais, talvez naquele momento que a Bíblia refere sobre a avó, sobre aqui a avó Loide, sobre a sua mãe Eunice, porque é eles que cuidavam de Timóteo. Então ele se torna um jovem abençoado, um jovem que foi fiel a Deus, um jovem que dedicou a sua presença, um jovem que se tornou aquele jovem de confiança do apóstolo Paulo, porque tinha alguém orando por ele, que eram seus pais. Veja a responsabilidade, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que orar pelos nossos filhos. Não é só a responsabilidade do pastor. O apóstolo Paulo, referendo isso nesse sentido aqui, eu sei que Paulo também era um homem de Deus, como o apóstolo Pedro e outros, estava sempre orando. Mas quem estava grudado na oração, quem estava falando com Deus, quem estava ali no círculo de oração, quem estava ali, eram os pais orando por Timóteo. Isso é uma responsabilidade minha, sua. Não é só do pastor, não. O pastor ora por nós, os obreiros oram por nós. Tem o culto de libertação, tem o culto do Hospital da Alma, tem tudo para orar. É a campanha para nós orar pelo nosso filho. Que bênção! Mas a responsabilidade é nossa 24 horas por dia. 24 horas por dia. Por isso que tem muitos filhos, muitas filhas, que talvez não tenham alcançado a vitória, o caminho. Talvez a falta estamos em nós. Faltou oração. Faltou oração. Falta oração. E falando da aliança, nós sabemos que as alianças que Deus fez, segundo a Bíblia, o relato do homem que se dá através de uma aliança, diz aqui no livro de Oséias, capítulo 6, o verso 7, diz: mas eles transgrediram a aliança com Adão, mas eles se portaram aleivosamente contra mim. Aqui fala, ele repete a mesma ideia da aliança para descrever a relação de Deus com Israel. Embora a trombeta, ele vem como a águia, como a casa do Senhor, que transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Oséias 8:1. É interessante observar que a Bíblia também testifica acerca das alianças divinas com os indivíduos. Nós podemos ver aqui
que Noé, ele tinha um pai que orava por ele, primeiramente. Nós sabemos que Lameque foi o pai que orou por Noé. E Noé também se tornou, casou-se e teve seus filhos. E Noé faz uma aliança, e Deus faz uma aliança com Noé, e Noé faz uma aliança com Deus. Primeira coisa que aconteceu, Deus prepara, veio na grande fé, dá uma visão para Noé, uma arca. Primeira coisa que ele fez, pegou a sua família e pôs na arca. A família acreditou nele, porque ele era um homem de Deus, era um homem temente a Deus, era um homem que orava, era um homem que consagrava, estava na presença de Deus. Então ele não fez dessa forma, a família acreditou. Então os filhos têm que acreditar em nós, que estamos orando por eles, que estamos intercedendo por eles, que estamos consagrando para eles, para Deus o abençoar em todos os dias, porque quando nós chamarmos para perto de nós, eles estão com os ouvidos, estão com o coração aberto, estão com a mente aberta, está voltado para Deus, está em comunhão com Deus, para ficar junto de nós, para nós podermos ser mais do que vencedores neste mundo. Porque família unida em Cristo, em comunhão com Deus, ela não tem nada que derrota ela, porque o Senhor está conosco de uma maneira especial. Família unida é muita vitória, com pais e filhos, na oração. E nós sabemos também que Deus, ao criou também, nós sabemos que Deus teve vários propósitos com pessoas individual. Várias alianças com homens, com mulheres de Deus. Mas Deus sempre relata, fala assim, Deus ao criar o indivíduo, criou também a família. Quando ele criou Adão ficou só. Ele criou-se uma família para Adão. Tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tudo era perfeito. Jardim do Éden, tudo que Deus criou, os bichos, os rios, tudo lindo. Mas faltava o quê? Uma adjuntora, faltava uma companheira, faltava uma família. Faltava uma família. Então Deus falou assim, olha, eu estou abençoando o homem Adão, mas eu quero abençoar também, colocar na mão dele uma família, e quero abençoar. Aleluia. Abençoar. Deus te criou, minha irmã. Deus te criou, meu irmão. E quando Deus te dá uma oportunidade para você ter uma família, Ele falou assim, eu vou abençoar você e também a tua família, os teus descendentes. Basta que você faça uma coisa, ora, intercede e me busca e me faz uma aliança comigo perfeita diante de Deus. Coisa gloriosa. Então, Deus não revogou a aliança após o pecado do homem. Deus não revogou, mas providenciou a redenção através de Jesus Cristo. Ele providenciou. Eu preciso do sacrifício perfeito. Eu preciso que alguém pague um preço alto. Eu preciso que alguém que a família volta a ter aquela aliança, aquela comunhão comigo novamente. E através de Jesus Cristo, do sacrifício vivo de Jesus da cruz do Calvário, a família volta a ter a proteção divina de Deus, um intercâmbio para que nós possamos interceder para a nossa família aqui nessa terra. E nos fala aqui que todo o Antigo Testamento descreve o processo histórico da preparação dessa redenção, até a sua consumação em Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 4, verso 4 nos fala isso. Então o alvo de Deus sempre foi abençoar o indivíduo juntamente com a sua família. Com a sua família. Ele abençoou o sacerdote, abençoou o pai. Fala assim, ó pai, você tem uma responsabilidade. Estou te entregando uma esposa. E dessa união nascerá uma família. Dessa união nascerá os seus filhos. Responsabilidade de quem? Para poder conduzir esses filhos desde o seu ventre da mãe. Nossa,
de orar, de interceder, para que eles possam ter uma família abençoada na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Talvez nós estamos vendo no nosso mundo atual quantas divergências que nós estamos vendo, de filhos, filhas, por os caminhos tortuosos, filhos de pastores, filhos da irmã do círculo de oração, filhos do obreiro evangelista, missionários, estão aí peregrinando por este mundo, não sabem o que fazer, já estão nas drogas, talvez está na prisão. O que faltou? O que faltou? Será que esquecemos nossos filhos? Abraçamos outras coisas que o mundo nos oferece secularmente, trabalho, trabalho, trabalho. Vamos só na igreja no domingo. Não trazemos o filho para o culto de terça-feira, que tem o culto das crianças. Não trazemos para, não vou dormir até tarde, não trazemos para a escola bíblica dominical, que foi criada para os filhos dos crentes, para as crianças que estão precisando de Jesus. Nós sabemos disso, que a escola dominical foi criada para as crianças. E hoje nós não trazemos as nossas crianças para que as professoras que estão ali trabalhando a semana toda para ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Talvez prefere deixar os nossos filhos aonde? Na casa do pai, ir para o vizinho, ir para a vizinha, ir para o tio, ir para a tia, ir para a fazenda, ir para a chácara. Mas quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós temos que ter compromisso de estar com as nossas crianças no tempo para adoração ao Senhor Jesus Cristo. Senão nós vamos ter dificuldade no futuro próximo com as nossas crianças, com nossos filhos. Vamos ter dificuldade. Quem é a culpa? Do pastor? Não, não é do pastor, é nossa, pais. E eu me lembro, eu trabalhava um serviço muito difícil assim, que sábado e domingo tinha que envolver demais com o meu trabalho, mexia com ramo de sorvete na época, e sábado e domingo era meio complicado para mim estar na igreja, totalmente no sábado, perdão, no domingo sempre eu estava na escola bíblica, fui até coordenador da escola, tinha que estar, né? Não tinha jeito, né? Mas no sábado, a missionária Marta, ela fazia questão, sábado era sagrado, ela trazia as 3 crianças para a consagração. Mais 3 crianças para a consagração, mas o que é isso? Nem o peito ela dava para os meninos até que acabava a consagração naquele dia. Era o propósito que ela tinha no coração, que ela fez com Deus, uma aliança que ela fez com Deus. Sábado todo ela vinha arrastando essas 3 crianças para a consagração, para estar aqui no final da oração, orar, entregar o jejum, a consagração, e todo o Israel, Magdiel e Johanna tinha que fazer isso todo sábado com a irmã Marta, trazendo para o templo, para que eles pudessem receber e também ter vontade de, quando for crescendo, estar na oração, estar no jejum, estar na consagração. E sempre a Marta cobrou isso dos filhos, mesmo quando eles foram crescendo, na sua adolescência, na sua juventude, e até hoje casada ela pega no pé mesmo, até hoje. Tem que orar, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que fazer campanha de oração, para Deus abençoar. O que é isso? É cuidar dos filhos. É cuidar dos filhos. E precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Abraão, porque eu escolhi para ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, ao fim de que guarda o caminho do Senhor e pratica a justiça e o juízo, para que faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aqui fala em Gênesis capítulo 18, 19 também. Assim, meus irmãos, também, aqui no capítulo, em Êxodo 12, capítulo 3 e 23, diz aqui:
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: às 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Porque o Senhor passa para vir, porém, sangue de verbo à porta. Em ambas ombreiras passará o Senhor naquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então o que Deus fez? São filhos do Deus Altíssimo, são filhos de Israel. Vou mandar a proteção de Deus sobre a família de Israel. Vou mandar a proteção dos céus. E Deus também que está falando com você, minha irmã, meu irmão. Deus está mandando a proteção para a sua família também. Para a sua família também. Para os seus filhos. Nós temos o sacrifício, temos aquilo para fazer, aqui que Deus está falando conosco, para nós podermos ter o cuidado de fazer da melhor maneira possível, para nós cuidar de nossos filhos. E aqui, o texto que nós lemos, orando pelos filhos. Ana, mãe de Samuel, diz: porque este menino orava eu, e o Senhor me concede a petição que lhe fizeram, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e a eles adorava ali o Senhor. 1 Samuel, no capítulo 1, verso 27 e 28. Meus irmãos, nesta declaração, Ana reafirmava o que já sabemos: o nascimento de Samuel foi a resposta de oração. Quantas orações que nós já fizemos para Deus, você já o fez, para Deus te dar um filho, para Deus te dar uma filha. Quantas e quantas vezes estamos orando pelos nossos filhos, estamos jejuando pelos nossos filhos, estamos trazendo na casa do Senhor, estamos orando por eles. Quantas e quantas vezes nós já fizemos isso? A gente não pode desistir nunca. Nós temos que continuar orando. Ah, meu filho cresceu, meu filho não precisa mais das minhas orações. Precisamos orar pelos nossos filhos continuamente. E nos fala aqui: por este menino orava eu. Por este menino orava eu. O que Samuel se tornou? Grande profeta de Deus. Grande profeta de Deus, se profetizou, foi homem de Deus responsável por vários momentos que a Bíblia nos relata. Então Deus quer fazer do seu filho um grande profeta de Deus também, da sua filha uma grande profeta de Deus, mas depende das suas mãos poderosas sobre a sua vida, sobre eles. E a felicidade nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor. A atitude de Ana colocou diante de um grande desafio. Orar pelos nossos filhos é consagrá-los a Deus, enquanto nós devemos orar por eles. Devemos orar por eles antes mesmo do nascimento, a fim que nasce com saúde. É a grande preocupação de uma mãe, de um pai, quando o pai descobre, somente a mãe descobre: estou grávida. Ali começa uma oração, a preocupação do pai, dá-lhe uma criança sadia, com saúde. Mas nós não podemos esquecer, nós temos que falar: dá-lhe uma criança com saúde, mas também uma criança cheia de temor de Deus, uma criança na presença de Deus. Que você vai ver a diferença que você vai ter com essa criança, quando você vê ela crescer,
vê-lo ali nascer, crescer, se tornar adolescente. E Jesus vai falar, e você vai falar com Deus: Deus ouviu a minha oração no ventre. Promete teu filho, promete a tua filha, para que a tua filha, teu filho, possa servir o Senhor de todo o vosso coração. E fala que devemos orar pela conversão e o crescimento espiritual de nossos filhos. Lucas capítulo 1, verso 66 a 80 fala sobre isso. E devemos orar pela conversão e o crescimento espiritual de nossos filhos. Será, pastor? Pois nossos filhos estão na igreja. Será que você já falou de Jesus para eles? Talvez ele não saiu da igreja. Não, eu nunca fui crente, nunca aceitei Jesus. Ninguém chamou à frente para me orar por mim, para mim. Por isso que é muito importante. Nós tivemos, acho que foi agora, acho que foi na Bahia, não sei se você lembra. Acho que foi. Uma mãe chegou com uma criancinha no braço. Você lembra lá no culto lá? Falou assim: não, eu já entreguei para Jesus. A minha menor já entregou para Jesus. E ela falou assim: gente, mas aquela criancinha... Ela falou assim: agora eu quero que minha filha... Parece que ela tinha 1 mês, mais ou menos. 8 dias, né? Eu quero que minha filha... É filha, não era? A menininha, eu quero que ela entregue para Jesus também. Ela já está no templo. E aquela mãe ergueu a mãozinha daquela criança para ela aceitar Jesus como Salvador. Eu achei que era coisa linda. Aquela criança com 8 dias, né, pastor Michael? E ali o pastor Michael orou por ela. E aquela criancinha no culto normal da igreja, no final da reunião, levando aquela criança: não, minha filha tem que aceitar Jesus já. Porque a criança levantou a mão e aceitou. A mamãe dela levantando e para ela aceitar Jesus. O que é isso? É a preocupação da mãe com a vida espiritual da sua filha, que estava ali já no templo, juntamente com sua mãe, com sua irmãzinha, adorando o Rei dos Reis, Jesus Cristo, pedindo a bênção de Deus sobre ele. Meus irmãos, devemos orar pelo futuro de nossos filhos, principalmente quando tenham que tomar decisões sérias, como sobre o estudo, profissão, casamento, etc. Chega numa fase que os filhos dependem muito de nós. Muito de nós. Principalmente nessas áreas aqui. A área da profissional. A área profissional. O filho chega numa idade assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Que curso eu vou fazer? Que decisão eu vou tomar na minha vida? E nós queremos orar só para os nossos filhos ser um doutor, ser uma doutora, ser um bom engenheiro, ser um bom advogado. O desejo, o sonho dos pais. Mas será que nós estamos orando pelos nossos filhos para terem um pensamento também, uma gestão, para ele poder ser também um pastor, para que nossos filhos sejam também um missionário, para que a nossa filha também possa ser uma pastora, uma missionária, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque desde quando nós oramos para os nossos filhos, para que eles possam encontrar também essa posição tão boa, que é de ser um pastor, de ser um pregador, para ser um cantor ungido, uma ungida de Deus, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Nós conhecemos agora em Feira de Santana. Até eu fiquei curioso, fui fazendo algumas perguntas para aquele jovem. Eu pensei que ele tinha uns 25 anos, né, pastor Maico? Uns 25 anos, o irmão Jonatas. E ele foi pregar na primeira conferência missionária, na manhã missionária, em Feira de Santana. A igreja estava repleta de irmãos, a caravana de Anápolis, vários irmãos cooperando ali.
E aquele rapaz pregou com tanta autoridade de Deus. A palavra que Deus usou ele para entregar para nós ali foi uma coisa vinda do céu. Eu falei assim, depois fomos conversar com ele ali no almoço. Disse, olha, meu pai é crente desde nasci num lar evangélico, mas meu pai sempre preocupou comigo de poder levar para a escola bíblica dominical, de levar também para os cultos da igreja, mesmo que eu ia dormindo, mas eu estava junto ao meu pai. E todas as vezes que ele ia em Anápolis, ele trabalhava naquela empresa com contígio de ônibus, ele vinha para lá, ficava 2, 3 dias, que ele ia lá na tua igreja, lá e me falou, que ia em Anápolis, ali na catedral, assistir cultos ali, que era um pai preocupado, mesmo que estava em serviço, ele estava na casa, às horas de folga, ele estava buscando a Deus, e eu tenho certeza que ele estava orando pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua família. E assim, conversando com ele, eu via nele, falei assim, mas quantos anos que você tem realmente? O pastor Silvio perguntou, não, eu tenho 17 anos. 17 anos. E já prego a palavra de Deus para todo o estado da Bahia e em outros lugares já. O que foi isso? Foi uma preocupação dos pais, uma aliança que os pais fizeram com Deus, e Deus honrou os pais, e hoje os filhos estão aí fazendo a melhor coisa deste mundo, pregando a palavra de Deus com toda a autoridade que Deus tem dado para ele. O que é isso? Oração dos pais. Oração dos pais. Oração dos pais. Devemos orar que os filhos tenham uma profissão, uma vida independente, uma vida na presença que nós estamos convivendo, que o mundo, que a questão profissional nos exige, os conhecimentos. Mas nós sabemos também que Davi foi um homem de Deus, que antes que ele orou pelo seu filho Salomão, para que ele possa ter um bom reinado, para que ele pudesse fazer aquilo que Deus não permitiu que Davi fizesse, foi a construção do templo. Mas que ele fosse um homem, um jovem, um filho, que pudesse seguir os passos de Davi, seguir o exemplo de Davi, ser também um homem de Deus, que Salomão pediu sabedoria, pediu graça de Deus, e também fez uma aliança com Deus, e Deus o abençoou, por causa da oração do pai Davi. Mas antes disso também, quando Samuel vai lá, ungir aqueles que estavam ali, os irmãos de Davi, aqueles que estavam ali, aonde que Davi, para receber a bênção de Deus, eu creio que Jessé sempre orava para aquele menino que estava no campo. Por isso que Deus o guardou Davi, resguardou Davi também, e ele recebeu a bênção de Deus, se tornou rei de Israel. Então toda a nossa vida profissional nós temos que orar, mas nós não podemos esquecer de maneira nenhuma, meus irmãos, orar pelos nossos filhos, para que eles possam ser homens e mulheres cheios do temor de Deus, porque a obra de Deus nessa terra, meus irmãos, que o nosso tempo vai passar, a nossa geração vai passar, a geração que vem aí, a geração que está chegando, precisa estar na presença de Deus, precisa receber a unção de Deus, precisa da graça de Deus, precisa de uma aliança com Deus, para dar continuidade na obra do Senhor que está nessa terra. Quem vai conduzir essa obra? A geração que está vindo. A geração que está vindo. Daqui 20 anos, daqui 10 anos.
Vai depender muito de nós que somos pais. Vai depender muito de você, pai. Orar, buscar o Senhor, fazer alianças com Deus, para vocês terem grandes e grandes vitórias na vida de vocês. Jó, como o livro relata, Jó orava 3 vezes ao dia ou mais, intercedia pela sua família. E nós sabemos que ele foi grande e vitorioso. Ele preocupava com seus filhos também. E nós sabemos que devemos orar pelos nossos filhos que se acham afastados da comunhão com o Senhor. Em Tiago capítulo 5, versos 16 a 20, fala sobre isso. Quantos filhos estão fora dos caminhos do Senhor? Não estou dizendo que totalmente a culpa é dos pais. Mas se faltou alguma oração que você o conhece, há tempo ainda de revogar isso, buscar a presença do Senhor. Deus me deu a oportunidade de trabalhar longos anos com a juventude. Longos anos. Eu louvo a Deus por muita coisa que aconteceu nesses 20 anos e 3 meses que Deus me permitiu de trabalhar com a parte da juventude desse campo. Talvez até muitos que estão aí hoje são pastores. Quantos chegaram até a mim como coordenador de jovens? Você tinha que ter uma palavra de Deus para transmitir para aquela jovem ou para aquele jovem, para eles não desanimar, para eles relutar. Mas muitos falavam assim: mas meus pais não me ajudam. Era duro a gente ouvir isso. E quantos pais que nós procuramos e falam: pais, ora pelos seus filhos, ajuda os seus filhos, eles querem vencer, só vocês podem ajudá-lo, só vocês podem ajudá-lo. Assim muitos venceram. Muitos venceram. Alguns talvez não deram conta. Culpa minha? Não. Culpa do pastor? Não. Talvez alguma culpa que abrange também. Faltou um apoio, faltou uma ajuda, talvez partindo dentro do lar. E quantos pais, quantos obreiros, talvez chega já tarde para nós. Isso aconteceu muito. Falou: sou Mosmar, aconteceu com meu filho isso, aconteceu com a minha filha isso. Mas agora, meu querido, tu veio falar isto, por que você não pediu ajuda antes? Por que você não pediu ajuda antes que acontecesse esses problemas tão sérios? Não, foi falha minha. Eu esqueci dos meus filhos, esqueci das minhas filhas, preocupei com tantas coisas seculares, esqueci da minha família. Pais, aproveita essa oportunidade que Deus está vos dando. Uma igreja, um trabalho, um pastor que tem criado um mês da família para orientar a família em servir ao Senhor, e os pais, mães, dedicar a sua família, os seus filhos de uma maneira especial. Não é toda igreja que tem essa oportunidade, mas Deus está dando para vocês essa oportunidade tão rica. E para nós concluirmos, eu quero concluir aqui com uma oração de vó. Uma oração de vó, que fala assim:
alguns textos que nos falam assim: em celebração à sua chegada, eu fiz este presente especial, chamado de manta de oração. Quando cobrir-se com ela, saiba que está coberto de oração. Cada ponto representa uma oração feita por você. Aqui estão 10 orações minhas por você. Jeremias, no capítulo 1, verso 5, ela citando: como um novelo que se transforma em uma bela manta, Deus tem um belo plano em sua vida. Peço a Deus que você o descubra. Segundo, esta manta foi feita por mãos humanas, mas você foi maravilhosamente formado por mãos divinas. Peço a Deus que você saiba quanto é especial para Ele, você filho. Terceiro, em Salmo 139, verso 14, e Provérbios 28, 13 diz: se eu errar um ponto e a manta se desfaz, porém Deus tem planos maravilhosos para cada passo de sua vida. Eu peço a Deus que você possa seguir os planos dele e saber que o mesmo quanto a nós, como família, erramos um ponto ou dois, Ele pode nos redimir quando confiamos em Nele. Quarto, se eu voltar a consertar um ponto, a manta não ficará defeituosa. Se você voltar e confessar os seus pecados de sua vida, será santa. Peço a Deus para que você tenha coragem de confessar os erros, para que viva uma vida santa. Quinto, esta manta tem muitos pontos, mas nada se compara aos pensamentos de Deus para com você. Peço a Deus que você se lembre-se dele e saiba que ele se lembra cada vez de você. 6. Precisei ter 3 fios juntos para fazer uma manta forte. Serão necessários 3 partes: você, sua família e Deus. Para que a sua vida seja forte, e serão necessárias 3 pessoas da Trindade para manter a sua vida de pé. Peço a Deus que você se apoie nele e a sua família. Isso é Eclesiastes 4:12. A borda desta manta impede ela que perca o formato. Deus quer colocar algo em volta de você para protegê-lo, para esquentá-lo. Peço a Deus que você sempre fique entre os limites que estabeleceu para você. Oitavo, minha esperança é que esta manta o conserve quente e seguro. O plano de Deus é muito maior. Ele quer que lhe dê um futuro, uma esperança. Peço a Deus que você sempre ponha a esperança em Deus. Quando você se cobrir com esta manta, saiba que está coberto de amor e de oração. Deus quer cobri-lo com o amor de seu Filho. Peço a Deus que você possa amar a Jesus deste modo. 10. Embora eu saiba que um dia essa manta não servirá mais para você, eu peço a Deus que você sempre saiba que necessita sempre deles. Um amor de uma avó. E o amor de Deus para com você, filhos. Um amor grande de Deus. O amor de Deus é muito grande para com os filhos, com a juventude. E pais, continuamos orando pelos nossos filhos. Continuamos pedindo a bênção de Deus sobre nossos filhos. E nesse comentário aqui do pastor Dari, que nos fala que a oração dos pais pelos filhos é uma arma maravilhosa para vencer as batalhas no lar. Se você tem batalhas, se você está com batalhas que você acha que não está dando conta mais, vai para a oração, vai para a campanha, vai para o jejum, vai para a consagração, que você vai ver a diferença na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Há muita história que os filhos de pais reconciliam,
convertendo entre si, voltando para a casa paterna, quando a oração é colocada em prática na convivência familiar. Talvez existe até pai e filhos que talvez nem se estão conversando, mas tem uma esperança. Talvez você está agindo de uma maneira que não é a correta. Deus está dizendo para você, filho, filha, pais, a chave é a oração, é a consagração, é o jejum, é as campanhas de oração, é você estar no templo, é você abençoando os seus filhos, não amaldiçoando os seus filhos, não podem. Abençoa seus filhos, abençoa seus filhos de uma maneira especial. Mesmo das grandes dificuldades que nós temos passado, saiba de uma coisa: Deus é maior, Deus é justo, e Ele tem uma aliança com você, e você é uma aliança com Ele. As bênçãos de Deus chegarão até você de uma maneira especial. Pais, por muitas razões, muitas são as razões porque precisamos orar e interceder pelos filhos. Só a eternidade saberemos o resultado de nossas orações e intercessões pelos nossos filhos. Aí saberemos se valeu a pena. Aí saberemos o que lhe vai acontecer, porque Deus vai te dar essa grande bênção. Você vai morar no céu juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com seus filhos, através da oração, através de que Deus está te dando para você ser o intercessor pelos seus filhos. Os teus filhos precisam de você, pais. Passa a orar mais pelos seus filhos, passa a orientar mais os seus filhos, passa a conversar mais com seus filhos, passa a abençoar mais os seus filhos de uma maneira especial. Mesmo que você não pode, você está longe dos seus filhos, ora a Deus, intercede os teus filhos aonde que você está, aonde que você está pisando os seus pés. Deus precisa que você intercede para os seus filhos. Ficamos de pé, vamos orar agora em prol da família, para Deus abençoar a sua família de uma maneira especial, para Deus abençoar de uma maneira especial. Porque a coisa mais maravilhosa é nós falarmos nossos filhos, abençoar os nossos filhos. Se você está perto dos seus filhos aí agora neste momento, para que Deus realmente possa abençoar de uma maneira especial, vá até o filho, teu filho está perto aí, abraça seu filho, mostra o seu carinho, mostra o seu amor por ele agora. Eu quero abençoar os meus filhos. Se você não está, abraça a sua esposa, abraça a sua família agora, porque chegou a hora de nós podermos orar em prol da família, abençoar a sua família. É uma batalha mesmo, irmãos, é uma batalha, é uma guerra, e essa guerra a gente vai vencer só com oração, é só com jejum, é só com consagração. Aleluia, Jesus. É só com oração. Quando você pergunta por que os filhos de fulano eram abençoados, os meus estão nessa dificuldade, é porque você talvez não tem um momento de orar pelos seus filhos. Mas agora é a hora de você interceder pelos seus filhos. Meu Deus e meu Pai, eu intercedo por Israel, Jesus. Eu intercedo por Israel. Eu intercedo pelo Magdiel, Jesus. Eu intercedo pela Johanna, meu Deus, que está tão longe, meu Pai. Eu intercedo, meu Deus, pelo Alessandro, que se torna filho. Eu intercedo pela Suela, pelo filho. Eu intercedo pela Amanda, Jesus. Eu intercedo pelo filho, Jesus. Eu intercedo pelo povo, pela minha esposa, pela missionária mágica, meu Deus. Aleluia, cheira a barraia, linda barraia. Meu Deus, tudo é razão, tudo é fé, meu Deus. Tudo é pela fé que nós estamos nessa noite, Deus. Falando do grande amor.